Quase fala exatamente do que não está completo, não está concluído, nem concretizado. Quase é estar a pouca distância, estar perto, estar próximo, porém ainda não estar lá, porém ainda não ter chegado lá. Quando está acontecendo uma partida de futebol, por exemplo, e um jogador chuta a bola em direção ao gol e aquela bola bate na trave ou passa muito perto da trave, a gente costuma dizer: nossa, foi quase gol. Por mais que tenha batido na trave, por mais que tenha passado perto, não foi gol, foi quase gol. Quando um atleta numa corrida quase chega primeiro, ele não é o vencedor, porque na verdade ele foi quase vencedor, mas quase não é ser vencedor. Cabe aqui a gente citar aquele ditado popular que diz: fulano nadou e acabou morrendo na praia. Ou seja, foi por pouco, foi por um tris, foi quase. No reino de Deus, principalmente, nós devemos lutar para não estagnarmos, para não pararmos no quase. E sim devemos lutar para alcançarmos definitivamente o que Deus quer para cada um de nós. Eu cito aqui o exemplo de Moisés. É inegável que Moisés foi um grande homem de Deus e o seu papel na história da salvação é fundamental. Mas Moisés foi aquele que não conseguiu entrar na terra prometida literal. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 32, no verso 48 seguinte, nós lemos assim: nesse mesmo dia o Senhor disse a Moisés: sobe a montanha de Abarim, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e contempla a terra de Canaã, cuja posse dou aos filhos de Israel. E no versículo 52 está escrito assim: verás, pois, defronte de ti, diante de ti, a terra que darei aos israelitas, mas não entrarás nela. O que nós enxergamos nesse texto? Nós enxergamos um Moisés que chegou a contemplar, chegou a ver diante de si a terra prometida, mas entretanto não pôde ele entrar nela. Ou seja, ele esteve quase lá, ele esteve muito perto, mas não chegou a entrar nessa terra prometida literalmente. Quanto a nós devemos refletir. Hoje nós temos também uma promessa, que é de nós podermos entrar na terra prometida, que é o céu. Porém, nós devemos lutar para que nós não apenas cheguemos quase perto do céu. Nós devemos lutar para que nós entremos definitivamente nessa terra prometida, que é o céu. Um outro exemplo que eu cito aqui é o exemplo de Herodes. Herodes foi alguém que esteve muito perto de poder se converter, de poder ter o seu coração quebrantado e assim poder mudar de vida, mas, entretanto, ele acabou parando no quase também. Lá em Marcos 6,20, diz o seguinte sobre ele: pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo, protegia-o, e quando o ouvia, sentia-se embaraçado, mas mesmo assim, de boa mente o ouvia. Herodes gostava de João Batista, sentia-se impactado com a pregação e com as palavras de João Batista. Porém, ele parou nesse quase, porque quando chegou até ele o pedido para que a cabeça de João Batista, o cara que ele gostava e gostava de ouvir, fosse cortada, esse Herodes acabou consentindo e deu a ordem para que João Batista fosse decapitado. Ou seja, ele esteve perto por gostar de João e da pregação. Ele esteve quase perto de se converter, mas acabou não se convertendo. Um outro exemplo que cabe a gente aqui citar é o exemplo de Pilatos. Quando a gente lê a narrativa do Evangelho, em todo o contexto da prisão, do julgamento de Jesus Cristo, nós percebemos um Pilatos resistente em condenar Jesus. Ele até mesmo recebe aquela advertência de sua mulher quando esta manda o recado para ele dizendo: olha, nada faça a esse justo. Eu tive um sonho, fui atormentado essa noite. E depois a gente percebe claramente resistente em condenar Jesus. Ele diz: olha, eu não encontrei crime algum nesse homem. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 23, no verso 20 está escrito assim: Pilatos, porém, querendo soltar Jesus, falou-lhes de novo. Pilatos queria soltar, mas por causa da pressão do povo,
por causa de toda aquela multidão, ele acabou fazendo a vontade da maioria, ao invés de tomar a decisão certa. O que nós percebemos então é que este Pilatos esteve tão perto, mas acabou parando nesse quase. Lá em Atos, capítulo de número 26, nós lemos que o apóstolo Paulo deu o seu testemunho de forma muito minuciosa diante do rei, pregou diante do rei, mas quando ele termina o seu discurso, olha só o que ele ouve da parte do rei Agripa. Atos 26, versículo 28. Disse então Agripa a Paulo: por pouco não me persuades a fazer-me cristão. Esta frase também pode ser traduzida como quase que tu me convenceu, ou também em breve você me convencerá. O rei estava dizendo: olha, depois de você ter pregado, depois de você ter dado o seu testemunho, bem que eu quase fui convencido. Diante de muitas pregações, nós também nos portamos assim. Chegamos perto de dizer sim a Deus, eu quero mudar de vida, mas estagnamos esse processo e não damos sequência. Isso não pode acontecer. O que eu venho dizer aqui é que não adianta quase ser, não adianta quase fazer, quase chegar, somente simpatizar pelo Evangelho, gostar de Deus e de suas coisas. É preciso um comprometimento real com a própria vida. Diz o ditado popular que de boas intenções o inferno está cheio. Não basta apenas querer, é preciso que nós demos passos concretos. É preciso que as nossas intenções terminem em ações. E se nós já estamos agindo, é preciso que nós lutemos para continuarmos e não pararmos no quase. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 9, 27 assim: ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Ele estava dizendo: eu luto, eu vigio, eu me mortifico, para que eu não seja reprovado, para que eu, depois de ter feito tanto pelos outros, eu seja desqualificado. Eu preciso não apenas quase chegar lá, eu preciso chegar. E que o quase seja para nós uma motivação. Se falta pouco, se estamos quase lá, então vamos lutar para terminar esta carreira. Que Deus abençoe. Até o próximo episódio em nome de Jesus.